Glória a Deus, bem-vindo a todos que estão nos acompanhando nesse culto online. Eu vou pedir mais uma coisa muito especial e muito importante, que depois você de assistir a esse culto ao vivo, aqui conosco através dessa plataforma no Facebook, vá também no nosso canal do YouTube, MP Church, e entre lá, assista um pouquinho para dar view e compartilhe aquele link também nas suas redes sociais. Isso vai ajudar a plataforma a entender a importância e aí o crescimento também do nosso canal. Meu nome está aí, para quem não me conhece, Max Souza, pastor da MP Church, aqui em Salto, São Francisco. Nos diga aí de onde você está assistindo, mesmo vocês que vão assistir depois, não ao vivo, de onde você está nos assistindo, e o nosso muito obrigado por nos acompanhar hoje. Eu tenho uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, e eu vou tomar como base um texto que está em Provérbios capítulo 14, verso 12. Eu tenho ele projetado para vocês. Provérbios 14, verso 12, para quem está nos acompanhando aí em casa ou no seu celular, na sua casa, você já tem isso no seu screen. E para vocês que estão aqui nos ajudando nesse culto ao vivo, também tenho para você nas telas. Provérbios 14, 12 diz assim: há certos caminhos que parecem perfeitos, mas quem segue por eles acabará encontrando a morte. Uau, que texto forte o pastor escolheu hoje para começar o culto, né? Não, é a Bíblia, né? Mas nós estamos aí seguindo o que a Bíblia realmente tem colocado em nossos corações e sendo fiéis ao Senhor. Eu hoje vou fazer uma viagem com vocês que estão aqui presentes, vocês que estão nos acompanhando. Eu quero que você viaje comigo no tempo e nessa mensagem. E eu vou começar fazendo uma pergunta, porque não é comum para nós aqui, mas que estamos na Califórnia, vivemos em outro tempo. Mas quantos aí em casa, se você fez isso, por favor, faça um comentário. Vocês que estão aqui, levante a mão. Quantos aqui já andaram de ônibus na vida? Ônibus urbano, aqueles da cidade, né? Glória a Deus. Muito pobre aqui, gente, viu? Vocês estão assistindo, muito pobre aqui. Mas muita gente andou de ônibus já na vida. E eu andei também de ônibus. É interessante que eu nunca, assim, fui aquela pessoa fã de ônibus. Acho que ninguém é fã de ônibus, né? Mas as poucas vezes que eu andei pouco de ônibus. Na verdade, eu parei para pensar nessa mensagem e falei assim, eu andei muito pouco de ônibus. E talvez por isso que eu cometi o erro que eu vou compartilhar hoje. Mas eu me lembro de algumas empresas de ônibus na minha época, quando jovem, na minha cidade. Então, não sei de onde você está nos assistindo, de onde vocês que estão presentes aqui são, mas talvez você vai poder também se remeter ao tempo, e alguns vão ter que viajar muito tempo para lembrar disso, né? Porque já estão aqui há muitos anos. Mas quais são as companhias de ônibus comuns da sua cidade, da sua região, que você andava de ônibus naquela época? Então, eu me lembrei de algumas da minha cidade, Rápido Araguarina, eu acho que é isso, mas uma em particular era muito comum, próximo da minha casa, e eu vou compartilhar uma foto desse ônibus agora. Coloque na tela, por favor, a foto desse ônibus. Tem gente aqui que deu um glória a Deus aqui dentro, porque lembrou do sofrimento, né? Até uma brincadeira, uma vez uma pessoa entrou no ônibus, esse é um amigo meu contava, não sei se é verdade essa história, aquela época que as pessoas se importavam muito com isso, hoje ninguém importa mais, mentira, de vestir bem e a roupa decretar que ela era de uma outra classe social. E essa pessoa, uma mulher, entrou num ônibus desse, né, e agora eu volto para a história do ônibus, mas só para contar essa, para descontrair um pouco, toda arrumada, com a roupa bem, naquela época usava-se muito calça jeans da Zump. Quem lembra da calça jeans da Zump? Vocês vão viajar no tempo. Eu não sei de pessoas de outros estados, me perdoe, mas na minha região essa calça Zump, você tinha uma calça Zump, ela tinha um trovãozinho assim no bolso, e a pessoa, para demonstrar que estava com a calça Zump, parecia que ela estava manca, ela andava assim, ó. É muito engraçado, para dizer que tinha uma calça da Zump. Mas esse amigo me conta que essa pessoa entrou no ônibus, com um ônibus desse, da HP, com a calça Zump, toda não encoste em mim, eu sou diferente, sou de uma outra classe social, estou aqui porque meu carro quebrou. Eu acho que a mente dela dizia isso. E de repente as pessoas começaram a aglomerar-se próximo dela, bons tempos de aglomeração, saudade dele. E as pessoas ali encostando nela, encostando e apertando, e daqui a pouco uma pessoa com muito educada no ônibus disse assim, ô moça, melhor a senhora chegar para lá que a sua marmita está queimando a minha perna. A bolsa dela estava com uma marmita de comida. Então ela estava ali fingindo que era de outra classe.
Mas só para descontrair essa história, eu me lembro de uma história minha em particular, em um desses ônibus que eu acabei de compartilhar com vocês, da HP, onde eu precisei de ir para um lugar, e como eu não era muito expert em ônibus, eu vi HP e corri, porque ele estava chegando no ponto, fui correndo, entrei no ônibus e me distraí logo com algumas coisas que estavam ali dentro, conversando com pessoas, né? E daqui a pouco, eu estava mais com um amigo e eu me lembro que a gente olhou assim e falou, para onde que esse senhor está indo? Ele virou uma rua que não era, deve ter acontecido alguma coisa, ele tomou um outro trajeto. E ficamos ali dentro, e daqui a pouco ele entra para um outro lugar e falou, o que está acontecendo? Será que esse ônibus está indo? Para quem é da minha região vai lembrar também, estava querendo ir para o Flamboyant, né? E esse ônibus indo para um lugar, e eu falei, gente, está alguma coisa errada com essa viagem. Então eu me levantei e fui até, eu vou um glória a Deus agora que as pessoas vão ter saudade, fui até o cobrador, você lembra do cobrador? Glória a Deus, saudade do cobrador. Fui até o cobrador e falei assim, moço, para onde esse ônibus está indo? Ele olhou para mim e me fez a pergunta, que é o tema da minha mensagem de hoje. Para onde você está indo? Ou seja, para onde você quer ir? E eu disse, eu quero ir para o Flamboyant. Ele falou assim, então filho, desça desse ônibus agora. E naquele momento, então, eu desci do ônibus com meus amigos e tivemos que tomar uma nova rota, buscar um novo ônibus. E essa história me veio a semana no coração e nela veio o surgimento dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês a respeito de viagens, de caminhos. Essa ideia de que todos os caminhos levam a Roma só funciona se o seu destino é Roma. Se o seu destino é Roma, sim, todos os caminhos levam a Roma. Isso tem a ver com uma história antiga de bons caminhos, boas estradas que eram construídas pelos romanos. E naquela época do Império Romano, todos os caminhos bem pavimentados levavam até a cidade de Roma. Mas, para nós que estamos aqui falando de um outro contexto, nós temos que tomar o cuidado que não é porque embarcamos em uma viagem que o final dela é garantido, que o destino é garantido. Deixa eu ser mais específico com você. Não espere chegar em Jerusalém se você embarcou em um ônibus para Sodoma. O destino desse ônibus que determinará onde você vai chegar. Usando essa ilustração do ônibus, mas a vida é cheia de caminhos. E o texto que nós lemos em Provérbios 14, 12, diz que aos homens existem certos caminhos que lhe parecem bom. Não é isso que o texto diz? O caminho, se eu tivesse ficado confortado ali naquele ônibus, me distraindo com a viagem, conversando com meus amigos e não prestado atenção no que estava passando na janela, onde aquele ônibus estava virando, eu não tinha me dado conta que eu estava indo para o lugar errado. E parecia que era boa a viagem, estava confortável. O ônibus não tinha ar-condicionado, mas estava boa a viagem. Então diz o texto que nem todo caminho que parece ser bom é bom. Por quê? Porque não leva para onde você quer ir. Ele não te leva aonde você quer chegar. Deixa eu compartilhar com vocês algumas histórias de pessoas na Bíblia. Você pode ler em casa, nós não vamos ter tempo de ler aqui. Mas, por favor, tome nota. Vá até essas passagens depois e observe a história, os caminhos que essas pessoas tomaram. E eu tenho certeza que todas elas, nenhuma delas quiseram ter o fim que tiveram. Quando elas embarcaram naquela viagem, quando elas embarcaram naquele caminho, entraram por aquela estrada, o desejo delas não era de maneira nenhuma chegar onde chegou. Parecia ser um bom caminho, mas infelizmente, em alguns casos, levou à morte. Primeiro caso, o caso de Amon e Tamar. Se você não conhece a história, está em 2 Samuel capítulo 13, versos 1 a 39. Amon era meio-irmão de Tamar, irmão somente por parte de pai. E ele se apaixona pela sua meia-irmã. E naquela época, diferente cultura, diferente contexto, ele poderia sim se casar com a sua irmã, se assim o desejasse, poderia pedir a mão dela ao seu pai e assim casar, mas ele achou por um caminho, não, eu quero tê-la da minha maneira, do meu jeito, porque me parece bom. Ele acabou por enganá-la, estrupá-la, e a história a gente conhece, ele acabou sendo morto.
por isso que o Provérbios 14, 12 é importante. Há caminhos que parecem bons, mas o final deles é morte. E no caso de Amon, é um bom exemplo disso. Segundo exemplo que eu tenho, a história depois disso, de um outro filho de Davi, o que até mesmo veio a matar Amon, que é Absalão. Absalão, filho mais velho, filho primogênito, na cultura e no momento que ele estava vivendo, tudo indicava que ele seria o sucessor de Davi, e o seu pai estava vivendo um momento difícil, então ele achou que o caminho que ele poderia tomar naquela hora era tirar o seu pai, matar o seu pai e tomar o reino. Ele pensou que o direito que ele tinha lhe dava, todos os oks de fazer o que ele estava fazendo, mas o que aconteceu, ele acabou sendo morto. A história está em 2 Samuel, capítulo 15, versos 1 a 6, e 2 Samuel, capítulo 18, 1 a 8. Triste história, ele acabou sendo morto de uma forma terrível, e até mesmo contrário ao desejo do seu pai. O seu pai não queria a sua morte, mas independente do que as pessoas vão querer para você, que escolhe um determinado caminho, não adianta, é você que entrou naquele caminho. Quantos estão me acompanhando? É a pessoa que escolheu o caminho, e mesmo que outros venham a interceder por você e dizer, não quero esse fim para você, às vezes é tarde demais, às vezes o destino chegou. Outra história que nós conhecemos bastante é a história de Sansão e Dalila. Está em Juízes capítulo 16, versos 1 a 21. Sansão pensou que era certo ter encontros com uma incrédula, mas ela deixou cego, arruinado e escravo, moendo em uma prisão. Moendo ali o trigo, seja o que quer que eles estivessem colocando naquela moedora. Triste fim. E pela misericórdia de Deus, ele tem uma oportunidade no finalzinho de se vingar dos seus inimigos, mas não restitui a sua vida, não restitui os seus olhos, não restitui toda a vergonha que ele passou. Ele embarcou em uma viagem, entrou por um caminho que o levou à destruição. Último exemplo, e temos vários outros exemplos na Bíblia, mas somente para a gente ilustrar e enfatizar a importância de observarmos o que a palavra de Deus está nos dizendo. Há caminhos que aos homens parecem bons, ao ser humano parece que é bom. Não, eu vou tomar esse caminho e é bom, mas o fim é a destruição. E o último exemplo que eu quero dar é de Salomão e as suas inúmeras mulheres. Deus não era contra naquela época que, principalmente um rei que tinha condições para isso, tivesse várias mulheres. Mas acontece que Salomão achou que era certo casar com incrédulas, mulheres que não temiam a Deus, e sendo que explicitamente Deus disse não. E o fim foi que ela levou o coração de Salomão à idolatria. Salomão, um rei prominente, um homem que começou por um caminho bom, começou por um caminho certo, mas que depois se desviou por caminhos errados. Isso lhe custou, e custou também a nação de Israel, que depois do seu reino nunca mais foi a mesma, nunca mais teve o sucesso e o poder que antes tivera. Todos esses exemplos nos mostram que certos caminhos são perigosos. A Bíblia fala de caminhos certos e caminhos errados. Eu tenho projetado para você aí nesse momento, caminhos certos e caminhos errados. E o que são caminhos certos e o que são caminhos errados? Eu poderia resumir com a seguinte colocação: caminhos divinos e caminhos terrenos. São dois contrastes, caminhos divinos e caminhos terrenos. Esses caminhos se opõem entre si e conduzem a direções contrárias. Isaías capítulo 26, verso 7, diz que há um caminho direito, que se contrapõe no capítulo 59, com verso 8, com caminhos tortuosos. Então há caminhos direitos ou estreitos, ou caminhos bons, e há caminhos tortuosos, caminhos difíceis. A Bíblia também fala de caminhos de paz e caminhos de destruição. Lucas capítulo 1, verso 79, Jesus fala que o caminho dele é um caminho de paz. Romanos 3, verso 15, Paulo diz que há caminhos de destruição, ou seja, claramente caminhos divinos e caminhos terrenos. Há caminhos de vidas e caminhos de morte, Jeremias capítulo 21, verso 8, e Provérbios também 15, 24. Há caminhos de justiça e caminhos dos injustos. Nós encontramos em Provérbios 12, 28 e Ezequiel 18, 29. Há caminhos eternos e há caminhos maus. Salmos 139, verso 24 e Salmos 119, verso 101.
Todos esses contrastes servem para nos mostrar as excelências dos caminhos de Deus, as excelências dos caminhos que Deus tem para nós em contraponto com os caminhos do pecado. Quando o homem tenta traçar o seu próprio caminho, queridos, é triste. Quando o homem tenta se guiar pelas suas vontades, pelos seus desejos, pelas suas intuições, o fim é triste. Nós conhecemos a história de Jonas, que Deus tinha dito para ele: você precisa ir a Nínive. E ele, no seu desejo, nas suas direções pessoais, diz: não, eu vou para outro lugar. Ele acaba sofrendo muito com isso e levando a vida de muitos a sofrer por causa dessa decisão também. Pergunta que eu tenho hoje, e a gente vai meditar agora em cima dela, como parte da aplicação dessa mensagem, é: por que muitos estão entrando pelo caminho errado, já que existe o caminho certo? Eu disse para vocês, eu entrei por aquele caminho errado, no ônibus, na viagem que eu estava querendo percorrer com meus amigos, por desatenção, por não ter lido na frente do ônibus, né? Naquela época se tinha um letreiro na frente, hoje em dia também, mas é eletrônico, né? Naquela época era colocado, ou seja, era permanente, não saía, eu ficava o dia inteiro, e aquele ônibus já estava me dizendo: esse final aqui é isso que você quer? E eu tenho certeza que se eu tivesse visto, eu não tinha entrado. E isso acontece com muitos, né? Se a pessoa fala: olha, esse final desse caminho é destruição, a pessoa: não, eu não vou por ele. O final desse caminho é um caminho de tortuoso, você vai se dar mal. Não, não vou entrar. Então, geralmente as pessoas não entram, e um dos primeiros motivos que as pessoas entram por caminhos errados é porque elas não sabem que o caminho é errado. Mas a pergunta é: para quem sabe que o caminho certo e o caminho errado, por que ainda elas vão por caminhos errados? Essa é a pergunta, eu quero bem elaborar ela. Não são pessoas que entraram pelo caminho errado porque não sabem, e há pessoas que estão me assistindo hoje que ainda não sabem que há um caminho mais excelente. Hoje Deus vai falar com você. Há um caminho melhor do que esse que você está seguindo. Mas há um grupo de pessoas que eu quero falar em particular, pessoas que já conheceram o caminho certo, mas mesmo assim estão indo pelo caminho errado. E esses que estão me intrigando: por que essas pessoas estão ainda insistindo por ir por caminhos errados, mesmo sabendo que existe o caminho certo? Então existem 3 motivos que eu parei para pensar em particular. Primeiro, porque o caminho certo, o caminho divino, o caminho de Deus, o caminho que Deus tem para você, e eu não quero te enganar, não é fácil, o caminho está muito difícil. Diga comigo: difícil. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo. Jesus nunca nos enganou que o caminho de Deus era um caminho fácil. Jesus nunca disse: o caminho é fácil. Jesus nunca disse que venha, olha, quem prega isso, que se você se converter, você vir para o caminho de Deus, a sua vida vai ser um mar de rosa, nem vá nessa igreja. Nem vá, porque está te enganando. A verdade, sim, Deus tem vida, e vida com abundância para nós. Deus quer o nosso melhor, mas nós iremos passar por aflições, ou seja, vai ter momentos difíceis. Nós estamos enfrentando um momento muito difícil agora, e Deus está conosco. Deus está nos guiando por esse caminho. Então a pessoa embarcou no caminho certo, mas está achando o caminho difícil. Mas se esquece do que Jesus nos disse. Eu tenho projetado para vocês Lucas capítulo 9, 23, são palavras de Jesus. Diga comigo: palavras de Jesus. Então quem disse não foi o pastor, foi Jesus. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Se você disser para mim que carregar uma cruz no caminho é fácil, você não começou a carregar a sua cruz, porque não é fácil. Não foi nem para o nosso mestre. A história conta que até mesmo ele, por mais poderoso que era, estava ali carregando aquela cruz no caminho, né, da sua morte, e ele precisou de ajuda porque a cruz é pesada. E no contexto que nós estamos falando, a cruz aqui é claramente colocada ali que é o negar-se a si mesmo. É você abrir mão da sua vontade, muitas vezes, queridos, que grita tão forte. Então, o caminho não é fácil. Quem disse que é fácil dominar a carne?
Quem disse que é fácil você controlar as suas naturais intuições e os seus desejos, não começou a carregar a sua cruz. Carregar a cruz é difícil. Carregar a cruz toma muito trabalho. Negar a si mesmo para seguir a Jesus significa abandonar o pecado, abandonar os seus desejos. É aquela vontade que você tem de vez em quando matar o seu cônjuge, quando já tiveram, né? Sabe assim, hoje ele morre, hoje ela morre. Aí o Espírito Santo fala assim, eu vim para dar vida, e vida com abundância. Aí você fala, não posso matar, Senhor. Aí você abençoa, né? A carne, irmão, quer sempre o que é contrário ao Espírito, e o Espírito sempre o que é contrário à carne. E esse matar a carne diariamente não é fácil. Então, muitas pessoas desistem do caminho certo, porque o caminho certo não é fácil. Diga comigo, o caminho certo não é fácil, ele é difícil. E por ser difícil, muitos desistem. Então, essa é a razão número 1 que muitos estão desistindo. Tem pessoas que estiveram nessa igreja, talvez você vai ser tocado pelo Senhor de assistir esse culto. Anos atrás você viu o Senhor. E você pensou, não, eu vou para lá e minha vida vai mudar, eu vou ser isso e aquilo. E as coisas ficaram muito difíceis. E no começo, irmão, é mais difícil ainda. Porque eu já disse isso antes. Você pertencia ao inimigo, você estava no território do inimigo, e agora se converte, veste um novo uniforme e enfrenta ele. Imagina o quê? Ele te odeia. Então, no começo, ele faz de tudo para te derrubar e te fazer desistir. Mas depois de um tempo, ele fala assim, aquilo lá não tem mais jeito não, aquilo lá se converteu de verdade. Quando sabe o que eu estou falando? Ele te deixa em paz. Sabe? Ele fala, não tem jeito mais. Aquele lá ama Jesus de verdade mesmo, ela ama Jesus, aquela lá não larga mais não. Aquela está com Jesus e não larga. Glória a Deus. Sabe, então, ele te deixa, sério, no começo era uma coisa impensável a minha conversão. Uma perseguição, uma loucura, depois de um tempo, não é que ele não se levanta, de vez em quando ele é atrevido, sabe? Ele se levanta, mas dá com a porta na cara, né? Glória a Deus por isso. Então, negar a si mesmo não é fácil, lutar contra a carne não é fácil, mas vale a pena, queridos. Esse é o caminho certo, esse é a direção correta. Segunda razão por que as pessoas desistem do caminho certo, é porque o caminho está longo. Diga comigo, longo. Longo. O que eu quero dizer com isso? Bem, a pessoa começou e falou assim, eu pensei que ia ser um piscar de olho, meu marido ia mudar. Eu pensei que meus filhos iam mudar, eu pensei que todo mundo... E esquece que primeiro quem muda é ela, é ele, amém? Mas a pessoa entra pelo caminho certo, não, eu vou para a igreja. Ela anda 35 anos no caminho errado. Em um ano ela quer que a vida dela completamente mude, porque tem que mudar. Bem, muda, mas ainda há muita poeira do caminho velho presa em nós. E às vezes toma tempo. Comportamentos demoram um tempo para se mudar. Então a pessoa entra pelo caminho certo, começa a fazer as coisas certas, começa a buscar o Senhor, mas está demorando muito. E hoje, com essa geração do fast food, da internet super rápida, das coisas, hoje as pessoas... Bem, gente, eu sou da época, eu vou errar aqui, então eu preciso dos meus expertos de computador. Do primeiro 166MB, é esse que era o nome do computador que saiu? Acho que é 166MB, que ficava 2 horas para load uma coisa. Eu me lembro de deixar assim, e eu ficava tão feliz com o meu computador, de deixar ele download um movie, 3 horas, 5 horas para me assistir mais tarde. Eu falei, vai baixar o filme aqui, eu vou assistir. Meu computador é fera. Hoje em dia, querido, hoje em dia você pega o celular para assistir um filme, se ele fingir que vai travar, você já está no outro dia na loja Replay, você se endemoniado. Você fala, não, eu quero é 20G agora. A gente não tem paciência, é uma geração que não tem paciência. E é tão interessante, essa geração está tomando um chá de paciência. Eu fui no Trader Joe's, e as pessoas do lado de fora do Trader Joe's, no sol, com essa fumaça de fogo que está tendo aqui, com máscara na cara, num calor, tendo que esperar a sua hora de entrar. Aí eu fiquei olhando e pensando nessa mensagem, estamos reaprendendo a esperar. Nada tem que ser rápido como a gente achou que tinha que ser rápido, não é? Então a gente está tendo que se amoldar ao novo tempo. Isso é bom, as pessoas têm que ter um pouquinho mais de paciência.
Mas o caminho, muitas vezes longo, demorado, as pessoas perdem a paciência. E aí o que elas fazem? Quando você está num caminho que você acha que está demorando, e você não necessariamente diz, eu quero sair do caminho. Você fala assim, você tem a tremenda ideia de falar assim, eu vou buscar um atalho. Diga comigo, atalho. Ah, deve ter um jeito mais fácil de receber logo isso. Eu vou ligar para aquela profeta, eu vou ligar para aquele profeta. Esse meu pastor é muito fraquinho. Não. Gente, tem gente na igreja do fulano de tal, vai lá e recebe, sai de lá, é ungido, falando em línguas. Não, tem que ter algum jeito mais fácil da minha família ser abençoada. E as pessoas vão buscar o quê? Os atalhos. Atalhos. E deixa eu dizer para você, atalho. São caminhos secundários, derivados de um principal, pelo qual se busca encurtar distâncias. Essa é a definição de atalho. Mas ela é derivada de um caminho principal. Diga comigo, derivado. Há um caminho principal. Essa semana eu concluí uma série no Amazon com a minha esposa, chama The World Staff Race Eco Challenge em Fiji. São times que correm em diferentes categorias, a pé, de barco, de bicicleta, de rapel, e vão para essa ilha do Fiji. E é muito lindo lá, nunca tinha visto quase que um documentário, também fala um pouco da ilha, é uma ilha tropical, com muitos obstáculos, cachoeiras, rios, vários cânions, e a gente assistindo, e a gente até foi surpreendido, tinha alguns times do Brasil lá, a gente ficou feliz de assistir, você pode depois no Amazon Prime, se você tem o Amazon, e buscar lá, The World Staff Race, Eco Challenge Fiji. E é tão interessante que todos os participantes receberam mapas e bússolas, mas não podiam usar tecnologia para percorrer os caminhos designados pelos organizadores. Então eles tinham que passar por determinados rios, determinadas montanhas, e tudo guiado por bússola. Então muito difícil, muito demorado e muito, muito trabalhoso. E acontece que muitos deles, depois de um tempo no caminho longo, começam irmão, no começo é um gás, eu não quero o spoiler do movie, né, o seriado você assistir, mas tem uma equipe que sai numa velocidade, igual muita gente, é agora, é para vencer, para arrebentar a boca do balão, pá. 3 horas depois está lá, esquece que tem que guardar energia para mais tarde. Então, a gente ficou assistindo, então, depois de um tempo, algumas tiveram para ele, não, está demorando muito, deve ter um jeito mais fácil. Já deve ter feito isso na sua vida, né? Não, tem que ter uma maneira mais fácil e mais rápida de solucionar esse problema. Então a pessoa busca atalhos, e nessa série as pessoas vão buscar atalhos. E guess what? O atalho só atrapalha a vida delas. Porque não leva elas onde elas querem chegar, se tem muita gente percorrendo um caminho, quantos já andaram por caminhos em fazendas, e você sabe onde passa pessoas, ou passa o gado, e fica tudo pisoteadinho, fica seguro, é ruim, é difícil, é longo, mas é seguro. Quando você, eu vou por aqui, você desembesta para um lugar onde ninguém passou, preste atenção, significa problema. E não adianta gritar para ninguém, porque tem pessoas que de vez em quando ligam para mim, eu estou passando por mim, onde é que você entrou, meu querido? Que caminho é esse que você foi? Eu não sei, eu achei que era bom, achei que ia encurtar os meus problemas, mas pioraram. E sabe o que o atalho faz? E nessa série mostra bem isso. A pessoa não só se desgastou, não só se machucou, não só perdeu tempo, mas tem que voltar depois e passar pelo caminho que ela tinha que ter passado. Sabe uma coisa, eu aprendi com isso? Que caminhos foram feitos para serem traçados. Caminhos foram feitos para você passar por eles. E Deus falava comigo que nós precisamos de aprender a passar pelos caminhos que a vida nos dá. E principalmente se você está no caminho certo. Você sabe que o Senhor está contigo, fique nesse caminho. Está difícil, está longo, mas fique firme. Tenha paciência, coloque em prática um dos dons, que é a paciência. Espere, fique firme. Outros estão passando por... Olha, eu estava lendo esses dias a Bíblia dizendo que nós estamos arrodeados de uma grande multidão de pessoas no céu, aplaudindo, esperando a gente também cruzar a linha de chegada. E essas pessoas também passaram por dificuldades na vida, mas ficaram firmes até o fim. O apóstolo Paulo e todos os apóstolos ficaram até o fim, sofreram, foram, sabe assim, provados em todos os aspectos, mas não desistiram. A gente tem que lembrar disso.
A vida com Deus, muitas vezes, sim, parece ser longo, mas o que é comparado com a eternidade? Quando você olhar nos olhos dele face a face e dizer, valeu a pena, valeu a pena. Não queira encurtar, sabe? Deus me dizia, buscar atalhos é querer queimar etapas. E etapas importantes na sua vida. Etapas que vai te ensinar alguma coisa. Eu tenho vivido já há alguns anos, queridos, já passei por muitas coisas. E muitas pessoas dizem, mas passei por coisas para chegar onde estou. Não queira ver onde eu estou sem entender onde eu passei. Entenda isso. A vida vai te dar várias oportunidades de você crescer e aprender com os caminhos que você vai traçar. E muita gente não concorda com isso, fala, não, isso está demorando muito, preciso de um atalho. E eu digo para você hoje, em nome de Jesus, fique firme no caminho. Não busque atalhos. Então as pessoas, primeiro, saem do caminho certo porque acha difícil. Segundo, porque acha ele longo demais. E terceiro, o caminho que a maioria está indo é outro. Terceiro motivo que as pessoas saem, vou mudar aqui o que eles não viram lá, o caminho que a maioria está indo é outro. Ou seja, as pessoas que mudam no caminho certo, porque começam a observar um grupo de pessoas, falam, mas por que eles não estão indo pelo caminho que eu estou indo? Querido, deixa eu dizer algo para você que Deus colocou no meu coração essa semana. E eu quero que você repita comigo. Não é porque algo é comum que é normal. Não é porque todo mundo... Quantos já ouviram isso da sua mãe? Mas todo mundo faz. E a sua mãe diz, mas você não é todo mundo. Parece que eu estou ouvindo a minha mãe falar. Mas todo mundo está indo. Mas minha mãe tinha uma mania também de dizer algo que eu falo para minhas filhas. Mas você é meu filho. Eu tinha uma raiva daquilo. Na minha casa eu digo um pouquinho diferente. Eu falo assim, qual o seu sobrenome? Elas odeiam quando eu falo isso. Você é minha filha, você não vai. Ela está ali rindo para mim, eu percebi pelo olhar. Com máscara, né? Mas você não vai. Você é minha filha. Não é porque todo mundo está fazendo algo que você tem que fazer. O comum não faz o certo. Não é porque a pergunta óbvia. Se todo mundo atirar do abismo, você vai... Você ouviu isso, sua mãe? Você também vai pular? Aí você, claro que não. Mas na vida a gente faz isso. A gente começa a observar as pessoas e fala assim, peraí, a grande maioria está fazendo assim, então eu posso fazer. O certo é um caminho, mas você, não, mas todo mundo... Gente, preste atenção. Um caminho não se faz certo porque todo mundo está fazendo ele. O caminho muitas vezes é errado. Não acredita? Vamos ouvir o que Jesus disse. Jesus, olha o que ele disse. Mateus 7, 13 e 14, Jesus diz, vamos lá abrir, esse eu quero que você abra, que você até agora não fez nada, só está ouvindo o pastor pregar. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, eu estou quase concluindo. Quantos estão recebendo essa palavra? Escreve se você está recebendo. Para onde você está indo? Essa é a pergunta que eu quero que você fique no seu coração. Mateus 7, 13 e 14, Jesus diz, entre pela porta, ou estreita, vamos pensar em caminho, entre pelo caminho estreito, que algumas traduções diz, pois larga é a porta e ampla o caminho que leva à perdição. E diz aqui claramente, e o que? São poucos? Não, são muitos os que entram por ela. Aí ele continua, como a estreita a porta, ou o caminho, né? E apertado o caminho que leva à vida. E são o quê? Poucos os que o encontram, ou que entram por ela. Preste atenção no que Deus está nos falando, não é porque a maioria está fazendo o que faz certo. Nós precisamos de continuar no caminho certo, independente de quem está fazendo o caminho que você está fazendo. Nós precisamos de seguir firmes até o final. Temos que tirar essa ideia de que só porque muitos estão fazendo, deve ser correto. Então, as 3 razões por que as pessoas desistem do caminho são essas. Primeiro, porque acham difícil. Segundo, porque acha longo. E terceiro, porque acha que a maioria está indo por outro caminho, então deve ser aquele caminho certo. Conclusão dessa mensagem, no início dessa mensagem de hoje, eu contei a minha experiência de embarcar em um ônibus que parecia estar me levando para o caminho que eu queria ir.
para o lugar que eu queria ir. Mas logo, o que eu fiz? Eu observei os sinais que estavam passando na janela. Eu quero falar bem específico com você, eu quero que você ouça o que Deus está falando. Eu comecei a observar os sinais. Embora distraído ali com os meus amigos, eu comecei a olhar e falei, mas peraí, essa rua não parece que vai, daqui a pouco não. Ainda eu tentei me justificar, né? Peraí, não, deve ser que daqui a pouco ele volta e vai para o caminho que eu estou querendo ir. E aí, mas não voltou, mas daqui a pouco não. Então eu comecei a observar os sinais que estavam passando pela janela. Vou fazer uma pergunta para você. Os sinais que estão passando na janela da sua vida demonstra que você está indo no caminho certo ou não? Porque eu tenho certeza, Deus não vai permitir que ninguém chegue no inferno por engano. Meu Deus, eu vim parar aqui? Pastor, quando eu vi eu estava lá. Não, você deve ter recebido vários sinais ao longo da sua vida. Deus levantou várias pessoas para te mostrar que o final daquele caminho não era o melhor. Quantos sabem o que eu estou falando? Quantas oportunidades. Deus ama, que Deus não quer que ninguém perca. Claramente Ele diz que Ele veio buscar o que estava perdido. E Ele também diz que não quer que ninguém pereça. Não é o desejo de Deus. E Ele vai falar, às vezes, queridos, as janelas vão quebrar. Você vai ver o furacão entrando e a pessoa, não, daqui a pouco conserta. Não vai consertar, não. Está te mostrando que o caminho que você está indo está errado. Então eu observei que o caminho, os sinais estavam errados. Então o que eu fiz? Eu levantei e fui perguntar. Eu acho que algumas pessoas precisam perguntar. Eu precisei perguntar para alguém se aquele caminho era o que eu queria. Eu creio que há pessoas que o Espírito Santo está te pedindo para hoje você entrar em contato com pessoas e dizer assim, vem cá, seja sincero comigo. A vida que eu tenho levado, você que me conhece, para onde eu vou parar? E se você fizer essa pergunta com toda a sinceridade, com todo desejo no seu coração, para a pessoa certa, porque eu fiz também a pergunta para a pessoa certa, porque se eu perguntar para meus amigos, eles dizem, não, querido, fica tranquilo, vai todo mundo chegar bem. E eu falei, não, eu vou perguntar quem sabe. Talvez você que está nos assistindo, teu pastor já tem te dito várias vezes, essas amizades não vão te levar para o lugar que você quer ir. Esses lugares que você tem frequentado não vão te levar onde você quer ir. Só que você tem ignorado isso. Você tem ignorado. Você pergunta, mas não quer ouvir. Quanto sabe o que eu estou falando? Você faz a pergunta, mas não, o pastor está errado, o seu marido está errado, a sua esposa está errado, você não quer ouvir do seu líder de grupo, você não quer ouvir. Mas graças a Deus tem gente ouvindo. Graças a Deus, eu falei naquele dia, eu falei, meus amigos, galera, levanta, gente, está indo para o lugar errado. A gente vai parar lá na Canaã. Quem sair de lá vai sair. Está vindo para Canaã, não a Canaã celestial. Para um bairro chamado Canaã. E a gente desceu rapidinho. E foi o último ponto, que é a aplicação aqui. Eu observei, eu perguntei e eu desci do ônibus. Você precisa descer desse caminho que você está traçando. Há pessoas que sabem exatamente o que eu estou falando. Você precisa de abandonar este caminho. Mas não é descer simplesmente. É descer e buscar o caminho certo. Isso se chama conversão. Mudar de caminho. A palavra conversão significa mudar de caminho. Ir para o caminho certo, do caminho que leva à vida. Sair do caminho errado. Jesus é o único caminho. Eu tenho projetado para você. Jesus Cristo, o único caminho. Coloca para mim, por favor, querido, para quem está em casa. Jesus Cristo, o único caminho. Ele não disse que ele é um dos caminhos, como eu disse no início, naquela frase que as pessoas dizem, né? Todos os caminhos levam a Roma. Muita gente às vezes erroneamente diz, todos os caminhos levam a Deus. Olha como as coisas são, elas começam a repetir uma coisa e depois aplicam em outra, todos os caminhos levam a Deus. E Jesus em João 14,6 não diz que todos os caminhos levam, ele diz, eu sou o caminho, diga comigo, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por meio de mim. Jesus disse e usou o artigo definido, o único caminho.
Na nossa vida a gente tem que estar constantemente observando se Jesus está em nós. Se os sinais da viagem mostram que Jesus está na minha vida. Porque assim como o caminho errado demonstra que eu estou no caminho errado, o caminho certo também demonstra que eu estou no caminho certo. As pessoas que observarem a sua história de vida vão ver Jesus na sua vida. As pessoas que observarem como você trata o seu cônjuge, como você cria os seus filhos, como você se porta em dias como esse, vão ver Jesus está na vida, essa pessoa está no caminho certo. Porque há muitos que também dizem que estão no caminho certo, mas sabe o que elas fizeram? Elas colocaram blinding, elas escureceram o vidro, não vê. Você nem vê o que está dentro e ninguém vê o que está fora. E ela vai seguir na viagem, seja o que Deus quiser. Há pessoas que estão em mistério hoje, escondida atrás dessa cortina. Você não sabe se ela está servindo a Deus, não sabe se ela está buscando o Senhor, mas ela finge que está. E Deus está mandando te dizer hoje, tira esse tinting do vidro aí que é proibido, tá bom? Para essa viagem. Seja uma luz para o mundo, deixa as pessoas verem que você está servindo a Jesus. Vamos tirar esse agente 007 hoje para serviço de Deus. Vamos deixar as pessoas verem que você serve a Deus. Vamos colocar realmente coisas que edificam, que falam que Jesus está nas nossas vidas. Vamos sair realmente com toda a coragem para servir o Senhor. Há uma frase muito forte também que diz que Jesus é o caminho, o resto é beco sem saída. Jesus é o único caminho, o resto é beco sem saída. Eu coloco dizendo para vocês que estão aqui presentes, vocês que estão me assistindo, nós estamos em uma viagem, percorrendo um caminho, nós não estamos numa corrida. Não é uma corrida, não é o quão rápido vocês têm que ir e que você está indo. Nós estamos numa viagem, uma diferença muito grande de corrida e viagem. Corrida, a pessoa faz de tudo para chegar em primeiro lugar. E ela vai pisando, passando em cima de quem for para poder chegar em primeiro lugar. Nós não estamos numa corrida, nem concorrendo uns com os outros. Nós estamos numa viagem. E o importante da viagem é curtir o trajeto e chegar bem no final. O importante dessa viagem é você passar por cada etapa, por cada momento feliz, curtindo a viagem. Quando eu saio para viajar, eu gosto de olhar tudo que está ao meu caminho e aprender com cada detalhe do caminho. Mas poder chegar no hotel, chegar na casa, chegar no lugar que eu propus chegar feliz, saudável, seguro. Essa é a ideia de Deus para nós. Tem muita gente indo rápido demais, mas para o lugar errado. O que adianta? Como disse Jesus, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta conquistar tantas coisas e no final não ter a alegria de ver os olhos do Senhor? Não adianta nada, queridos, a vida é um vapor. E um dia, como certo você está me ouvindo, todos nós estaremos diante dele, prestando conta. E Jesus claramente diz: aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei perante o meu Pai que está no céu. Aquele que entregar a sua vida para mim, terá o seu nome escrito no livro da vida. Aquele que disser sim para mim na terra, eu direi sim para ele no céu. E ele entrou pelo caminho da vida eterna. E sabe, não sair, não desistir. Deixa eu orar por vocês que estão nos acompanhando, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por todas as pessoas que estão assistindo essa mensagem, que vieram até ela. Oh Deus, eu sei que há pessoas que estavam no caminho errado, que não conheciam o caminho da verdade, e hoje estão sendo tocadas pelo Senhor para entrarem no caminho que leva à vida e vida eterna. E em nome de Jesus eu oro para que a salvação entre nessa casa, que a salvação entre nesse lar, que a salvação atinja esse coração, essa pessoa agora, e que a vida dela seja transformada pelo Senhor, e que ela faça agora um U-turn, uma virada radical na vida dela, e passe a seguir o caminho mais excelente, que é andar com o Senhor. Eu oro por essa pessoa agora, Senhor, em nome de Jesus. Igualmente, Senhor, eu quero orar por todas as pessoas que já entraram por esse caminho, mas que estão, Senhor, aos poucos se afastando, tomando atalhos, outros caminhos, seguindo multidões, seguindo outras pessoas. Senhor, esta mensagem é um despertar para que elas desçam dessa jornada e voltem correndo para o outro lado da pista,
embarque em uma nova direção. E que juntos possamos chegar até o lugar que nos foi destinado, que é a tua presença. Eu oro por isso em nome de Jesus. Amém. Se o Espírito Santo está falando com você, você quer um acompanhamento, quer estar conosco, entre em contato através desse e-mail que estará sendo projetado para você, info@mpchurch.us. Esse é o e-mail da igreja, a gente vai ter o maior prazer de falar com você. Deus te abençoe. Semana que vem, só um lembrete, nosso culto será mais cedo, às 10h30 da manhã. Então nosso culto será um culto diferente, será em homenagem à vida, o legado, o ministério do nosso querido pastor Fernando. Um ano da sua partida, ele já está nesse lugar onde nós queremos chegar. E domingo que vem a gente vai celebrar isso então um pouco mais cedo. Vocês que nos ajudam no culto, lembre disso, chegar mais cedo. Você que está nos acompanhando também, marque no seu calendário que domingo que vem é diferente, é um pouquinho mais cedo. Amém? A paz do Senhor, tenha um dia abençoado em Cristo Jesus.